Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esse daqui é o segundo vídeo no qual eu vou gravar hoje, em que eu vou falar sobre a restauração de todas as coisas. No primeiro vídeo eu li Atos 3, do 19 ao 21, expliquei Atos 3, voltei em Atos 1 e depois fui em Atos 15. Falei sobre a restauração de todas as coisas dentro do livro de Atos, porque no livro de Atos tem 3 pontos de restauração. No segundo vídeo eu vou trazer alguns acréscimos para os irmãos. Vou falar também sobre a restauração, só que aqui eu vou incluir Elias e alguns pontos escatológicos que os irmãos que me acompanham já conhecem. Mas eu vou tentar acrescentar alguma coisinha, tá bom? Para não ficar chato. E para os irmãos que não conhecem, seria bom você assistir esse vídeo e também o primeiro. Pode assistir esse se você chegou nesse e depois volta no primeiro, ou se você conseguiu pegar a sequência, melhor ainda. Vai estar no comentário fixo, como eu sempre costumo fazer. Todas as instruções estarão lá. Aí eu vou ler aqui com os irmãos, então. Atos 1, do 6 ao 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aqui eu já expliquei, lembra? Trombetas, testemunhas, as festas finais. Expliquei isso no primeiro vídeo. Agora a gente pode ir direto para Atos 8. Por quê? Olha o que diz no verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. O que está de azul aqui pode pensar no Apocalipse 11, porque está profetizando o tempo do fim. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui está o tempo do fim. Não é só os confins da terra lá daquele tempo. Tem que ser testemunhas até o tempo do fim. Por isso que lá em Mateus 24, o Senhor Jesus, ao falar das coisas escatológicas, diz: E este evangelho será pregado em todas as nações para testemunho. Então virá o fim. E logo após ele ter falado do fim, ele fala do abominável da desolação de Daniel 8, que os irmãos já sabem o que significa. E por que o evangelho tem que ser pregado em todas as nações para testemunho? Porque os que ouvirem a palavra de Deus e quiserem se tornar testemunhas dele se tornará testemunha dele. Fará parte de um reino do sacerdote. Agora, todas as outras nações têm que ouvir a palavra e o juízo que Deus vai trazer sobre esse mundo. Quem merecer juízo para o lago de fogo, vai para o lago de fogo. Quem merecer ser sacerdote rebaixado, vai ser sacerdote rebaixado. Quem merecer sobrar como nações que irão ser regidas no milênio, assim vai acontecer, tá bom? Então aqui nós lemos que a palavra tem que ser pregada até os confins da terra. Acontece que aqui em Atos, a palavra de Deus só começa a passar para os gentios e ir para os confins da terra naquela época com o apóstolo Paulo. E tem essa informação aqui para a gente em Atos, que é interessante. Atos 8, do 1 ao 5, diz assim: E Saulo consentia na sua morte, que era a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lembra? Jerusalém, Judéia e Samaria. E até os confins da terra. Presta atenção aqui. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade da Samaria, aqui, mais um ponto alcançado, anunciava-lhes a Cristo. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Até aqui. Olha que interessante, Samaria, se vocês forem olhar na palavra de Deus, era o lugar onde estava a casa de Israel, os samaritanos. E a cabeça disso seria Efraim, está lá em Isaías 7.
E aqui eles estavam recebendo a palavra de Deus. A primeira etapa, criam na palavra de Deus, mas ainda não tinha o Espírito Santo. Aí tinha a imposição de mãos, recebia o Espírito Santo, mas eles não estavam ainda ouvindo o evangelho completo, porque aqui Pedro ainda não conhecia que os gentios haveriam de entrar para fazer parte da casa de Israel, para se unir com a casa de Judá e formar o reino do Senhor. Se Pedro não conhecia, muito menos eles que estavam crendo no Senhor, os samaritanos. Isso iria ser ensinado pelo apóstolo Paulo em Atos 13. Atos 13, nós temos a primeira pregação do apóstolo Paulo, a primeira que foi registrada. E olha aqui a informação que vai completar com Atos 1, do 1 ao 6. Presta atenção. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. A vós outros, eu digo, Jerusalém. Jerusalém, Judeia, foi pregado lá em Samaria, para os samaritanos, e agora, presta atenção. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Olha o verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui entrou até aos confins da terra. Você vê que o livro de Atos vai mostrando passo a passo: Judeia, Samaria, Judeia, Galileia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui a missão é com o apóstolo Paulo e seus cooperadores. Aí vai de lá até o nosso tempo, o evangelho sendo pregado até os confins da terra, para serem testemunhas do Senhor. Aqui nós podemos já nos lembrar de Atos 11. Atos 11 não, Apocalipse 11, onde tem as duas testemunhas. E aí o segundo passo, nós vamos ver Elias. Lembra no primeiro vídeo, em Atos 3, que diz que o céu está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas? E eu fiz uma pergunta lá no vídeo 1. O céu está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas? Em que sentido? Ele vem para restaurar tudo ou tudo estará restaurado para ele vir? Aí eu falei que os dois pontos são verdadeiros, lembra? Talvez eu não tenha explicado isso com todos os detalhes no primeiro vídeo. Mas nesse vídeo aqui fica mais fácil para entender isso, né? Porque o Senhor Jesus vai vir e vai ter que restaurar um monte de coisas junto com a sua igreja. Ele não faz nada sozinho, embora ele pudesse. Ele tem um corpo e ele trabalha com o corpo dele. Assim como o corpo, a cabeça e o corpo trabalham juntos. E ele vai ser o cabeça de tudo, né? Então, a terra vai estar assolada. Os terremotos vão assolar todas as nações. Nenhuma ilha ficará no lugar. Nenhum prédio, nenhuma das grandes cidades ficarão de pé. O Senhor vai derrubar tudo e vai precisar de uma restauração. Cada toque de trombeta assola a terra. Cada taça derramada assola a energia da terra. O Senhor quer desconstruir tudo que os homens construíram na base da energia. E aí vai ter que ter restauração. O sol vai ter que ser restaurado, a lua, as estrelas. Afinal, a quarta trombeta e a quarta taça mexem com os poderes do céu. E os poderes do céu são abalados, as estrelas do céu caem do céu na terra. Então tem que haver uma restauração de coisas que os homens não podem fazer, somente o poder de Deus. Mas tem outros tipos de restauração que é a igreja que vai fazer. Lugares vão ser reconstruídos, cidades vão ser reconstruídas, tudo no nome do Senhor e tudo para a glória do Senhor. Isso é o que é chamado de restauração de todas as coisas. Certo? Ok, expliquei aqui em poucas palavras, certo? Aí entra a parte interessante, que é a parte de Elias. Porque a parte de restaurar todas as coisas está envolvida com o nome de Elias. E quando se fala de Elias, a gente lembra de João Batista, né? Tem um mistério entre esses dois homens. Vou ler aqui alguns textos e explicar para vocês. Vamos ler aqui Malaquias 4, do 1 ao 6, que vai aparecer os dois profetas. Olha só. Pois eis que vem o dia,
e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é importante o verso 6, todo ele. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante esse profeta, já no capítulo 4, porque ele é todo profético, porque aparecem dois profetas que estão em Apocalipse 11, Moisés e Elias. Deus quer que a gente se lembre da lei de Moisés, porque as coisas que estavam em sombras lá seriam ensinadas para a gente pelo Espírito de Deus na sua realidade. E o contexto de Elias prediz o tempo do fim também. Já apareceu aqui, né? Apareceram aqui esses dois homens. Veja só que aqui é prometido enviar Elias e não Moisés, não é? Vamos seguir lendo. Aqui no contexto de Lucas 1, vai ser o dia em que o pai de João Batista vai queimar incenso diante do Senhor. Era um turno, né? Aquele turno estabelecido lá por Davi. Aí bateu o dia dele fazer isso e ele foi lá oferecer incenso diante do Senhor. Eu penso até que era o dia da expiação, por causa de alguns detalhes do capítulo 1. Mas seja como for, foi o dia dele e nesse dia ele vai receber a notícia de que vai nascer um filho para ele. E ali tem o contexto todo que vocês conhecem, né? O que vai acontecer com Zacarias, que é o pai de João Batista. Mas vamos ler aqui a parte mais importante, que é a parte que vai se encaixar com o vídeo, né? Verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Olha o verso 16, que é importante. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, olha que importante essa profecia. Ele veio no espírito e poder de Elias, João Batista. Mas pode ver que algumas coisas que estão aqui não se completam na vida de João Batista. João Batista habilitou um povo preparado para o Senhor, como diz aqui? Se João Batista tivesse restaurado todas as coisas e habilitado um povo preparado para o Senhor, não precisava nem da pregação dos apóstolos. Vê como Elias tem que vir de fato? E o Senhor mandou um exemplo para João Batista. Agora, tem alguns textos que parecem contradizer. Eu vou ler aqui para vocês. João Batista, Jesus fala, João Batista era o Elias que tinha que vir, mas Jesus fala, Elias virá. Parece que o Senhor está se contradizendo. Por que ele está falando assim? E Jesus fala, João Batista era o Elias. Aí perguntam para João Batista, você é o Elias? Ele fala, não. E aí, está um contra o outro? Tanto Jesus como João Batista sabia o que haveria de acontecer no futuro. Jesus está ensinando uma porção de uma revelação e João Batista está querendo dar outra porção da revelação. Como assim? Irmãos, pensa. A Escritura não pode se contradizer. João Batista falou que ele não era o Elias. Mas se perguntasse para ele, você veio no poder e no espírito de Elias? Ele iria falar sim. Mas ele não era o Elias. Ele respondeu a pergunta, você é o Elias? Ele ressuscitou, reencarnou, como Herodes pensava? Ele disse, não sou o Elias. Jesus disse, ele era o Elias que estava para vir. Mas no mesmo contexto, na mesma frase praticamente, Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. João Batista restaurou todas as coisas? Não. Ele habilitou um povo preparado para o Senhor? Não. Quem fará isso são as duas testemunhas. Por que a Escritura
fez essa jogada, essa profecia enigmática? Porque no tempo de Jesus, a terra estava corrompida, o povo estava corrompido, mas não como hoje. Hoje, sei lá quantas vezes mais a terra está corrompida. Olha, hoje tem internet, tem esse mundo todo construído, cheio de abominações diante do Senhor. Não pensa que o Senhor se agrada dessas coisas aqui, que Ele não se agrada. Enquanto as nações edificam prédios, estradas, instrumentos de guerra, hoje a guerra é feita de maneira diferente. As nações trabalham dia após dia, 24 horas, pensando em guerras, caso você não saiba. É um mundo totalmente pervertido, muito mais do que naquela época. Naquela época o Senhor enviou um exemplo, João Batista, mas para a nossa época ele vai enviar muitos exemplos, porque o pecado é muito grande, a corrupção é bem maior. Então ele vai enviar muitos homens no espírito e poder de Elias e ainda mais escolheu um parceiro, Moisés. Além do mais, ele vai enviar muitos no espírito e poder de Moisés, que está lá nas duas testemunhas, que não são apenas dois profetas, são homens que têm azeite de ouro e que alimenta toda a menorá. É por causa da proporção do pecado, o Senhor aumenta a dose. Agora vai ter muitos homens como João Batista e muitos como Moisés. Muitos como Elias, muitos como Moisés. Lembra que Tiago disse que todos nós podemos ser Elias na terra? Aí você pode dizer, não lembro disso não. Não, ele diz que Elias era homem semelhante a nós. E orou e a terra parou. O céu parou de dar chuva durante 3 anos e meio. As duas testemunhas têm poder para fazer parar de chover durante 3 anos e meio. Seria coincidência? E no mesmo contexto ele está falando da vinda do Senhor e de chuva serôdia? Tiago sabia do que estava falando, irmãos. Sabia muito mais do que você pensa que ele sabe. Entendeu? Então, aqui já começa a desenrolar um pouco o mistério, né? Aí nós lemos Lucas 1, do 13 ao 17. Nós temos aqui Lucas 4, do 25 ao 27. Olha aqui essa parte que interessante. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Verso 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Se você for ler o verso 28 e 29, você vai ver que eles ficaram com tanta raiva de Jesus que queriam matar ele. Porque Jesus já está falando. Se você for ler o contexto, você vai ver que eles queriam até matar Jesus. Porque Jesus está jogando na cara deles que eu vim, vocês não vão me aceitar. Mas eu vou ser enviado aos gentios e eles me aceitarão. Assim como foi com Elias e Eliseu. E aqui aponta para o tempo do fim também. Entendeu? Elias e Eliseu falam juntamente do tempo do fim. Lá em Apocalipse você não vê o nome, Apocalipse 11, você não vê o nome de Eliseu escrito, mas Eliseu é um segmento de Elias, com porção dupla. Aí nós temos aqui Mateus 17, e aí, irmãos, nós temos uma bela de uma revelação em Mateus 17, porque fala da transfiguração do Senhor Jesus e aponta para o tempo do fim. Vou tentar resumir aqui o máximo que eu posso. Mateus 17 diz assim: 6 dias depois do quê? Vê que o evangelista aqui, ele teve cautela em falar 6 dias depois. Ele está contando os dias, né? 6 dias depois ao 7º. O que aconteceu? Tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram, quem? Moisés e Elias, falando com ele. A um alto monte, nos lembra onde o Senhor fala que vai reinar sobre a casa de Israel, e a casa de Israel sobre as nações. Eu já lembro aqui. O rosto do Senhor Jesus ficou como o sol, lembra Apocalipse 1, quando ele vem para João, no dia do Senhor. E aqui ele se transfigurou e era o 7º dia. Moisés e Elias. Moisés e Elias apontam para o reino de Deus. Moisés, os profetas,
Moisés, a lei, Elias, os profetas e o Senhor Jesus, o complemento de tudo, Novo Testamento inteiro. Moisés, aquele que morre e volta a viver, Elias, aquele que é levado aos céus. Não importa se ele morreu depois, ele foi levado aos céus numa carruagem. Aí é a figura do arrebatamento. É isso que está dizendo com todas as pecinhas do quebra-cabeça. E os 6 dias depois é para ficar bem evidenciado isso, apontando para o 7º. Por que foi falado isso? Se você volta um pouquinho, diz assim, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Verso 27, ele já falou da vinda dele, né? De Mateus 24. Aí no verso 28 diz assim: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando alguns no plural. Não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Aonde se cumpre isso? Irmãos, 6 dias depois, o Senhor Jesus glorificado aponta para o seu reino. Em Marcos 9 tem um acréscimo, olha só. Dizia-lhes ainda, Marcos 9, verso 1, Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Em Lucas, não me lembro o capítulo agora, tem outras porções da revelação. São 3 evangelhos que você vai ter que juntar todas as peças para compreender isso. E tem mais coisas que eu não anotei aqui. Pedro, lá na sua primeira carta, ele pega esse ponto aqui para falar, irmãos, nós não nos fizemos, não ensinamos para vocês a vinda do Senhor com filosofias, com pensamentos humanos, mas nós ouvimos a voz do Senhor no Monte Santo, quando ele diz, eis aqui o meu filho, entendeu? Pedro estava apontando para o Monte da Transfiguração, e ele estava falando da vinda do Senhor, não só da primeira, mas também da segunda, porque Pedro ensinou essas coisas para a igreja. São textos que eu não anotei, eu acrescentei aqui agora, tá? E aí em João 1, do 19 ao 23, você vai ver que João Batista fala que ele não é Elias, porque ele respondeu a pergunta que foi feita. João Batista não era o próprio Elias, mas ele veio no poder e espírito de Elias. E quando Jesus fala ele era o Elias que tinha que vir, Jesus sabia do que estava escrito em Malaquias, que ele viria no poder e espírito de Elias. Entendeu? Vamos ler Mateus 17 de novo, logo depois da visão da transfiguração. Mais uma porção para vocês entenderem o que eu quero passar. Verso 9, diz assim, acabou a visão aqui, né? Nós lemos a visão, acabou a visão, eles olharam, não tinha mais Moisés e Elias, só tinha Jesus. Aí eles ficaram curiosos, olha só. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto o quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Olha só, Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. É uma informação para a gente. Eles não iriam entender isso naquele tempo, entenderam um pouco depois. Aí ele fala, mas eu digo que Elias já veio. E fizeram e não o reconheceram. O Senhor Jesus sabia que João Batista veio no poder e espírito de Elias. O próprio Elias não voltará. Mas quando o Senhor Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas, ele sabe que não estava falando a respeito de João Batista, porque João Batista não restaurou todas as coisas. Senão não precisaria nem dos apóstolos pregarem. Estaria tudo restaurado. João Batista teria habilitado um povo preparado para o Senhor, mas ele preparou o caminho para que o Senhor fosse aceito para o povo. Sim, ele fez isso, mas muitas coisas não se cumpriram na vida de João Batista. Por isso que Elias tem que vir. E como não reconhecer João Batista e mataram ele, assim também o mundo não reconhecerá o Elias que há de vir, as duas testemunhas.
Uma porção de judeus, uma porção de gentios, das duas casas de Israel, que terá o espírito de Moisés e de Elias e estarão pregando em Jerusalém. O mundo não reconhecerá eles e matará eles, né? A besta matará eles. E aí, irmãos, deixa eu finalizar aqui para vocês. Está bem escuro aqui agora e essa câmera não é a que eu costumo gravar, né? Essa é para gravar mais de dia. Mas eu gravei com ela, a mensagem demorou, escureceu. Eu aumentei o ISO aqui agora, mas ficou um pouco de ruído na imagem. E a luz aqui também, ó, tá fraca. Deixa eu finalizar a mensagem. Pode ver que o Senhor prometeu que enviaria Elias para ele restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, e que ele restauraria todas as coisas. Esse é o ponto da mensagem, não é? Pode ver que isso não se cumpriu na vida de Elias, ele não habilitou um povo preparado para o Senhor, e lá em Mateus 24 o Senhor Jesus fala que pai estará contra filho e filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, ou seja, olha só, a iniquidade está tão grande e as pessoas da família estão em brigas umas com as outras. E se você vê de onde Jesus tirou isso, você vai entender que ele tirou isso de Miqueias 7. E aí é o reino da besta, é onde vai ter marca da besta, onde uns vão estar entregando os outros. Então os corações que não forem restaurados, eles vão ter brigas na família. É claro que isso acontece já, mas no tempo do fim vai ser pior, porque você vai ser perseguido se você não entregar a outra pessoa, que vai ser da sua própria família. Os corações que forem restaurados vão abandonar esse sistema e esse mundo, e eles vão para o deserto. Agora os corações que não forem restaurados, eles vão se entregar à marca da besta, vão se entregar ao sistema, e vão querer entregar os seus familiares para não serem mortos, para os seus filhos não serem mortos. O sistema, a besta vai usar tudo isso. Ou seja, o coração dos pais tem que ser restaurado ainda, dos pais aos filhos. Por isso que tem que ter as duas testemunhas em Jerusalém. Porque o mundo todo vai estar focado nelas. Ainda vai ter internet, ainda vai ter energia. O mundo todo vai estar vendo o que elas vão estar fazendo, falando, os milagres, os poderes que elas vão fazer. Elas vão ferir a terra, elas vão ferir a terra com pragas e flagelos quantas vezes elas quiserem. Esse é o toque das trombetas e das taças da ira de Deus. E o mundo vai contemplar isso. Por isso o mundo vai odiar elas. Entendeu? Então, por isso que tem que vir Elias, para a mensagem toda se confirmar e se completar. Tá certo, irmãos? Isso é restauração de todas as coisas. Então Elias tem que vir para restaurar tudo. E aí quando o Senhor Jesus vier, ele com a sua igreja vai ter que restaurar tudo, porque o céu está contendo o Senhor Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Tá bom, irmãos? Vou ficar por aqui. Eu tinha que terminar o vídeo hoje, não tinha como, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Queria que vocês comentassem, compartilhassem, verificassem a inscrição no canal e a gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe. Um abraço, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor.